Durante pouco mais de um século, ela foi a voz mais barulhenta, mais debochada e mais verdadeira do Brasil. Mas por trás da língua afiada, da gargalhada fácil e daquelas frases impublicáveis, existia uma mulher que quase ninguém conhecia. Eu tive o privilégio de conhecer, e nesse vídeo você vai descobrir a Dercy Gonçalves por trás dos holofotes. Uma artista corajosa, mas também uma mulher silenciosa, doce e surpreendentemente tímida. Fala, galera do bem, é isso, Dercy nasceu Dolores Gonçalves Costa, em Santa Maria Madalena, interior do estado do Rio de Janeiro, em 1907. Filha de um ferroviário alcoólatra e violento, ela cresceu num ambiente familiar bastante rígido, pobre e, segundo ela mesma relatou, em entrevistas e na autobiografia, marcado por bastante sofrimento. A mãe dela, de quem ela falava com profundo carinho, faleceu quando ela ainda era adolescente e isso agravou ainda mais a situação que ela vivia dentro de casa. E aí, aos 17 anos, depois de muito tempo de maus tratos e de restrições, a Dercy simplesmente decidiu fugir de casa. Pegou um bonde e foi embora com um grupo de artistas mambembes que se apresentavam lá na cidade. E essa decisão, completamente impensável para uma jovem do interior naquela época, foi o primeiro grande ato de liberdade, sabe? Principalmente para uma menina que não tinha dinheiro, não conhecia ninguém no mundo artístico, mas que tinha dentro dela, dentro de si, uma coisa muito maior, que era uma urgência vital de viver a própria vida. A Dercy sempre repetiu que ela saiu de casa para não morrer, e que se ficasse ali presa naquela rotina de dor, de repressão, ela teria com certeza sucumbido. Essa fuga, ela marcou o início de uma trajetória muito improvável, difícil, mas profundamente transformadora, que levou a Dercy de cidades pequenas e circos decadentes à consagração como um dos maiores nomes do humor e da cultura popular brasileira. Isso é inegável. Antes de se tornar esse ícone nacional, a Dercy Gonçalves virou rainha na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, onde ela brilhou nos teatros de revista como uma presença magnética, um talento afiado, um domínio absoluto de palco, e foi ali que ela se consolidou e que consolidou a veia cômica, enfrentando o machismo, o moralismo, sempre com muita inteligência, com doses assim desconcertantes de reverência, e ela transitou no teatro assim com uma maestria gigante, que até hoje ela é lembrada como uma das grandes damas do teatro. Esse título ninguém tirou e provavelmente ninguém tire. No cinema, ela brilhou em dezenas de filmes populares, muitos deles produzidos pela Atlântida, um estúdio famosíssimo daquela época, arrastando multidões e ajudando a consolidar a comédia brasileira como um gênero de massa. E quando a televisão chegou, a Dercy não ficou à margem disso. Ela se reinventou mais uma vez, protagonizando uma série de programas humorísticos, especiais e até novelas, como a icônica e igualmente debochada Que Rei Sou Eu, da TV Globo, onde a personagem dela, a Duquesa de Tacape, roubava a cena com uma personalidade única e aquele timing impecável. Felicidade, que isso é falsidade, não fica com esse negócio comigo não, que eu já te conheço. Bom. Dercy foi genial em todas as frentes, teatro, cinema, televisão, e em todas essas plataformas ela deixou uma marca impossível de apagar. E olha que tentam, viu? Mas ela foi muito além do humor. A Dercy se transformou num fenômeno. Era irreverente, sim, sabe? Mas também era uma mulher que usava o humor como uma arma. Ela não fazia escândalo por escândalo, ela denunciava, ela escancarava e pagava caro por isso. Em 1998, durante a produção do evento que marcou a reinauguração do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, numa iniciativa da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho, eu tive o privilégio, a honra e o prazer gigante de reencontrar a Dercy Gonçalves, que era uma das madrinhas do evento. E eu digo reencontrar porque eu já tinha sido apresentado a ela antes, num camarim do espetáculo da família Lima, no Canecão, uma antiga casa de espetáculos lá do Rio, e depois a gente se reencontrou no camarim da Anissete Bruno, quando a Anissete interpretou a Viúva Porcina no musical Roque Santeiro, dirigido pela Bibi Ferreira no Teatro João Caetano, lá do Rio. Mas esse reencontro no Retiro dos Artistas fez com que alguma coisa batesse diferente, sabe? A gente conversou por algum tempo, ela me olhou fundo nos olhos, com uma calma que me desconcertou, falando baixo, com doçura. Ela tinha uma sabedoria que se sobrepunha sem levantar a voz.
sabe? O mundo todo, ou pelo menos assim, a parte inteligente do mundo, parecia que calava a boca quando a Dercy falava. E ali na minha frente não estava a Dercy dos palcos, estava uma mulher atenta, respeitosa, reverente, quase tímida mesmo, sabe? E ela me deu conselhos, falou sobre carreira, sobre verdade, sobre não se dobrar a pressões, disse coisas que eu levo até hoje comigo, sabe? Por trás daquela imagem barulhenta existia uma mulher profundamente ética, trabalhadora, incansável, generosa com os colegas. Foi uma das primeiras artistas, para vocês saberem, a lutar pela aposentadoria, uma aposentadoria digna para os atores. Você sabia disso? Foi a primeira também a defender o retiro dos artistas, a cuidar dos seus pares, sabe? Até hoje eu me emociono muito quando eu lembro disso, sabe? Porque a Dercy, ela desafiava homens e mulheres da elite com a mesma força. Ela enfrentou ditadura, censura, moralismo e continuou sendo Dercy até o fim. Ela viveu mais de 100 anos, enterrou amigos, viu o Brasil mudar várias vezes, foi esquecida e redescoberta um monte de vezes, mas nunca pediu desculpas por ser quem ela era. Hoje, né, tanto se fala por aí sobre liberdade de expressão e tal, mas poucos têm ideia do que significava ser livre como a Dercy foi na época em que ela viveu. Ela não era só engraçada, sabe? Ela era revolucionária e pagou um preço altíssimo por isso. O meu último contato com a Dercy aconteceu em 1998 e desde então a minha admiração por ela só cresceu. Eu guardo com muito carinho aquele olhar firme, aquela voz suave, aquela presença intensa. Assim, eu digo sem sombra de dúvidas, conhecer Dercy Gonçalves, ainda que, né, tão brevemente, foi como tocar um pedaço vivo da história do Brasil. E isso ninguém me tira. Ela foi artista, ela foi mulher, ela foi gigante e continua sendo uma inspiração para quem ousa ser verdadeiro. Ainda hoje, apesar de todos os rumos tortos que a humanidade vem trilhando, muita gente insiste em cravar aquele chavão de dizer que eu odeio Dercy Gonçalves, aquela desbocada. Cara, eu acho isso de uma pobreza tão grande, de um mau gosto tão grande. Porque numa sociedade que se abandona animais nas ruas, que se abandona seres humanos nas calçadas, não existe espaço para criticar uma mulher como Dercy. Sabe? Uma mulher que foi mãe, que foi avó, que não admitia palavrões dentro de casa e que nunca foi alvo de fofocas, sabe? De revistas venenosas, nada disso. É hipocrisia pura dizer que Dercy Gonçalves era uma mulher sem valor só porque ela dizia verdades que incomodavam, sabe? É disfarçatez demais tentar minimizar o tamanho da Dercy, porque é inegável que ela tinha o respeito e a admiração de muitos colegas de profissão e de muitos que se viam representados na liberdade que ela pregava. Sabe? Uma liberdade que não era a qualquer preço. A Dercy não era uma outsider, sabe? Ela brigou pela liberdade de trilhar o próprio caminho, sem pedir licença, ela abriu a porta e foi. Muitos, mas muitos mesmo, foram carinhosos e respeitosos com a memória daquela que deu a cara à tapa, para que hoje tanta gente, como eu, tenha orgulho de dizer que é artista. Sabe? Eu estou falando de ser artista mesmo, não de ter milhões de seguidores nas redes sociais e por causa disso estrelar a novela das 8. Eu estou falando de artista na essência. A Dercy foi intensa sim, sabe? Mas foi grandiosa naquela arte que ela abraçou. Ela fez dos palcos a casa dela, dos teatros, os templos que ela frequentava, e ainda que o tempo esqueça de fazer reverência a ela, o que foi feito foi feito. E a história vai provar. E se você é do time dos que admira a coragem da Dercy, me faz um carinho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades, tudo isso ajuda muito o canal a se fortalecer e não vai custar nada para você, faz um bem gigante para a pele, experimenta. Quer me fazer um outro carinho maior ainda? Escreve nos comentários qual que é a sua memória mais marcante dessa mulher que foi um verdadeiro monumento da liberdade. Dercy Gonçalves, um nome que não pode ser esquecido jamais. E a gente se vê no próximo set. Corta!